Bom, pessoal, eu vou fazer esse outro vídeo aqui com conteúdo novo. E o conteúdo, o primeiro, né, são duas partes. Primeiro eu vou falar de energia potencial elétrica, depois eu vou falar de potencial elétrico, tá? São coisas diferentes. Uma coisa é energia potencial elétrica, a outra é potencial elétrico. Para eu começar a falar disso aqui, eu vou ter que lembrar antes umas coisinhas do primeiro ano, tá? Então, deixa eu puxar para cá. Opa, vou puxar para cá para eu poder explicar umas coisas lá do primeiro ano sobre energia. Vamos lá. Eu acho que eu já andei falando sobre isso aqui, né? Desenhei um prédio, acho que alguns vídeos atrás. Tá muito feio isso aqui. Opa, eu não fiz isso. Deixa aqui. Desenhar um prédio aqui assim. Tá lá, prédio. Vamos fazer aqui umas janelas, né? Tá. E uma porta aqui de entrada. Bom, eu tenho aqui um vaso de flor. Tenho aqui um vaso de flor. Um vaso de flor, meio verdinho, né? Tá. Florzinha aqui. Essa florzinha ela vai sair daqui. Eu quero levar ela lá para o alto, lá para cima, tem que levar ela. Eu posso subir as escadas, posso pegar o elevador. Se eu conseguisse jogar ela, poderia jogar ela do lado de fora, alguém pegar lá em cima. Mas o que importa é que ela tem que chegar aqui, né? Verdinha lá. Ela tem que chegar aqui, em cima, no alto. Certo? Bom, para subir esse vaso lá para o alto, eu gasto energia, certo? Eu consumo uma energia. Que é, na verdade, se a gente vai deslocar, se a gente vai usar uma força para deslocar, ele é um trabalho. Força vezes o deslocamento. É o trabalho mecânico que nós já vimos, já aprendemos. Não estou falando trabalho elétrico, estou falando trabalho mecânico, tá? Bom, essa energia ela não some, ela não desaparece. Essa energia que eu consumi para levar o vaso lá para o alto, ela não desaparece, ela fica no vaso lá em cima, ela fica no vaso lá em cima, na forma de energia potencial, potencial gravitacional. Gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela pode ser lembrada como uma energia de altitude. Tudo que ganha altitude ganha energia. Você sobe o elevador consumiu energia para te colocar lá em cima. Você ganhou essa energia. Tá? Não é uma energia elétrica, tá? Não é uma energia do calor do elevador, é uma energia de altitude. Você foi elevado a uma certa altitude, alguém consumiu energia para te levar lá. No caso, foi o elevador. Ou as suas pernas, se você subir pela escada. Você consumiu energia dos músculos da sua perna para poder chegar lá no terceiro, quarto, quinto andar. Certo? Essa energia fica armazenada no objeto, chamada energia potencial gravitacional. E tem uma fórmula para a gente calcular ela. A fórmula para calcular o valor dela é energia potencial gravitacional é a massa do corpo, a gravidade do planeta Terra, no caso, e a altura, h. Tá? Por exemplo, vamos pegar esse vaso aí no prédio. Digamos que esse vaso tem 1 quilo, o vaso tem 1 quilograma de massa, então vamos colocar aqui, ó, 1 quilograma. A aceleração da gravidade do planeta Terra, muitas vezes a gente usa 10, né? O valor, na verdade, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vamos colocar aqui do lado, ó. Aceleração da gravidade do planeta Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muitas vezes a gente arredonda isso para 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos usar o 10 aqui, então. 10 aqui, ó. Bom, e a altura? Digamos que esse prédio tem, sei lá, 15 metros de altura? 15 metros de altura. Fazendo esse cálculo, 1 vezes 10 vezes 15, quanto dá? Energia potencial gravitacional do vaso, para quando ele chegar lá no alto, é de 150. Aí, energia a gente mede em joules. Tá? Vou escrever aqui, ó, joules. Se mede em joules, tá? Se fala escreve joules, se fala joules, em homenagem a um cara chamado James Prescott Joule, Joule, tá? Bom, então a gente aprendeu como é que se calcula energia potencial gravitacional. Esse valor aqui, pessoal, ele é exatamente o trabalho que foi
que foi o trabalho que a gente precisou aqui, ó, para deslocar o vaso lá para cima. Isso aqui também é 150 joules, tá? Então eu gastei 150 joules e esses 150 joules ficaram armazenados no vaso, tá? Se eu soltar esse vaso lá de cima, tá? Abandonar ele aqui de cima e ele cair, ele vai ganhar primeiro uma energia chamada energia cinética, que é uma energia de velocidade, uma energia de movimento. Ele cai e ganha energia de movimento. Quando ele bater no chão, essa energia de movimento ela vai virar calor no chão. Onde bateu ali, espedaçou o vaso, aquilo ali aquece tanto os cacos quanto o chão. Aquece, tá? E aí você transforma essa energia de movimento em calor. E aí ele se dissipa nas moléculas, nas partículas dali do local. Mas não desaparece. Bom, dito isso, vou falar agora aqui em relação ao planeta Terra. Vou fazer um outro desenho aqui. Digamos que a gente tem aqui o planeta Terra e você tem um satélite lá longe. Muito longe, muito longe. Tem um satélite aqui pequenininho. Tem um satélite aqui, certo? Lá em cima. Bom, existe uma força gravitacional. Se ele estiver muito, muito, muito longe, né? Muito, muito longe, lá no infinito, digamos assim, a força gravitacional do planeta sobre ele é praticamente zero. Então, lá no infinito, você sabe o símbolo do infinito? Lá no infinito, lá no infinito, a força gravitacional é zero, zero newtons, tá? Mas conforme ele vai se aproximando, a força vai crescendo, vai crescendo. Você vai tendo uma força de atração aqui, que é, na verdade, o peso do satélite em relação ao planeta Terra, tá? Até ele chegar muito próximo aqui, essa força vai aumentando. Então, lá de longe, vai aumentando. Dá para perceber que se fosse o prédio, fosse o vaso, a gente teria, o satélite fosse o vaso, ele estaria muito alto, ele teria muita energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional seria muito grande, muito grande. Então a gente poderia dizer que ela tende para o infinito, muito grande. Tá? Conforme ela vem caindo, ele vem perdendo essa altitude, né? Vem perdendo altitude, vem perdendo a energia potencial gravitacional. Se o satélite cai aqui na superfície, a gente pode dizer que ele está sem energia potencial gravitacional. E se eu quiser levar ele lá para cima de novo? Se eu pudesse, se eu tivesse o poder de pegar ele com as mãos aqui, ó, pegar ele com as mãos aqui e colocar ele lá em cima, né? Aí eu saio voando aqui e vou levar ele lá em cima de novo, ó. Vou colocar ele lá, ó. Ó eu aqui. Pronto. Coloquei ele lá em cima. Eu vou gastar energia para chegar lá, tá bom? Eu vou gastar energia para chegar lá. Então, que energia eu vou gastar? A mesma que ele tinha de energia potencial gravitacional. Tudo bem? Então, beleza. Então, agora nós vamos lá para as cargas elétricas para pensar parecido com isso aqui. Eu estou aqui ó, na energia potencial elétrica. Vocês lembram que eu falei de energia potencial gravitacional, né? Agora nós vamos ver energia potencial elétrica. Digamos que eu tenho uma partícula, uma carga Q, carga de prova. Aqui eu tenho uma carga geradora, ela gera um campo elétrico aqui em volta dela. Eu tenho essa carga. Vamos dizer primeiro que essa carga ela está lá no infinito, ela está lá no infinito, tá? Lá muito longe, igual o satélite. Se essa carga se aqui for positivo e aqui for negativo, ela pode vir aos poucos aqui, ela pode vir até chegar no ponto A, vir caindo aqui, né? Então lá no infinito, ela tem uma energia potencial infinita. Ela vem caindo, ela chega aqui, ela tem uma certa energia potencial, que é bem menor do que a que ele tinha lá longe, não é? Se eu pegar essa carga agora e levar de volta para lá, eu vou consumir energia, eu vou realizar trabalho. E nós já calculamos o valor do trabalho, né? Lembra da fórmula? Vou colocar aqui do lado a fórmula. A fórmula era assim, ó. Trabalho para elevar a partícula do A, no caso até o infinito, né? Esse infinito vamos deixar como B por enquanto. Ponto B. Era Q, K, Q, 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Tudo bem? Agora vamos imaginar que esse ponto B é lá no infinito. Então a gente vai trocar isso aqui por infinito. A até o infinito. Qual é o trabalho para levar a partícula do ponto A até o infinito? Q, K, Q, aí aqui vezes 1 sobre dA. Agora olha, isso aqui é importante, ó.
1 sobre a distância da carga geradora até o infinito. Vou pôr infinito aqui. Tá? Agora, vocês conseguem pensar comigo que isso aqui, ó, essa distância aqui, ela é muito, 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 muito grande. Muito, muito grande. O que acontece se eu dividir o 1 por um número muito grande? Se você imaginasse lá um número grande, 1 trilhão. 1 trilhão, ele não é nada perto do 1 quinquilhão, sei lá. Sempre tem um número maior, né? Se você pegar a sua calculadora e dividir 1 por 10, se eu dividir 1 por 10 dá 0,1. Vou puxar aqui. Se eu dividir o 1 por 100, vai dar 0,01. Se eu dividir por 1000, 0,01. Opa, a molecada tá gritando ali. Se eu dividir por 10 mil, o 1 por 10 mil vai dar isso aqui, ó. Se eu dividir por 1 milhão, vai dar isso aqui, ó. Cada vez que eu aumento o número embaixo, o que acontece com o número todo? Fica menor. Se eu dividir 1 por 1 bilhão, vai dar 0,0001. Um número muito pequeno. Então, se eu colocar um número gigantesco aqui, um número que tende para o infinito, um número infinitamente grande, tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui, vai tender, ele vai caminhar para o zero. Vai caminhar para o zero. De forma que a distância é tão grande que a gente pode considerar esse resultado aqui, sim, como zero. Tá? Vai ser um número tão, tão, tão pequeno que ele vai ser, como que eu vou dizer? Ele nem vai fazer diferença dele estar aqui ou não. Ele é muito, muito pequeno. Ele é praticamente o zero. Então, vou passar limpo essa conta aqui. Passar limpo vai ficar assim, ó, com zero. Vai ficar assim, trabalho do ponto A até o infinito, ou seja, para carregar uma carga do ponto A até o infinito, para calcular fica assim, Q vezes 1 sobre dA menos zero. Menos zero aqui dentro, ó. Então, vou tirar fora esse zero, não vale nada, então vamos tirar ele fora daqui. Pronto, fica assim, ó. Aí passando a limpo isso aqui, vai ficar assim, ó. Trabalho para carregar do A até o infinito é Q sobre dA. Ou seja, o ponto de partida, né, que vai aqui embaixo, até o infinito. Até o infinito, ou seja, o trabalho para levar até o infinito. Bom, eu disse aqui no desenho que esse é o mesmo valor se a gente puxar a carga lá do infinito para cá, lá do infinito para o ponto A. Você tem uma energia potencial lá no infinito, que é a mesma do trabalho. Então eu posso dizer que é o seguinte, como é o mesmo, eu posso dizer que a energia potencial, vou espirrar. Ai, desculpe. A energia potencial lá no infinito é o mesmo valor, Q, T, A. Tudo bem? É a mesma fórmula. O trabalho para levar para o infinito é a energia que vai ficar acumulada nessa carga lá no infinito. Então, essa energia potencial lá no infinito. Vamos dar uma olhada aqui no que diz aqui, ó. Aliás, eu falei uma coisa errada, né? Para a gente carregar do A até o infinito, a gente consome esse trabalho. Para puxar lá do infinito para cá, ele vai ter essa energia, vai ficar com essa energia, né? Do infinito até o ponto A. Então é assim, ó. Até o ponto A. Tá? É o contrário, ó. Se é para levar do A até o infinito, para puxar do infinito até o ponto A, ele fica com essa energia potencial e é o mesmo valor, ó. É a mesma fórmula para os dois. Tá? Então, voltando aqui. Tá aqui, ó, a fórmula. Foi tudo que eu falei sobre 1 sobre dA tá aqui, ó, mais ou menos, né? Tá resumido aqui, mas ó, o 1 sobre dB tende a zero e a fórmula fica desse jeito aqui, que é essa que eu coloquei do lado. Depois, como é uma energia potencial, se você tem o trabalho de levar do ponto A até o infinito, para puxar lá do infinito até aqui, você armazena uma energia na carga, que é a energia potencial. Então tá aqui, ó, energia potencial. É a mesma fórmula, mesmíssima fórmula, tá? Para calcular o trabalho até o infinito ou a energia potencial dessa carga no ponto A. E para finalizar, e se não for no infinito, for num outro ponto, né? Então, se eu tenho assim, ó,
carga geradora aqui, eu tenho um ponto A aqui, tenho um ponto B aqui. Para puxar lá do infinito até o ponto A, eu tenho energia potencial no ponto A. Para puxar do infinito até o ponto B, eu tenho outra energia do ponto B. E essa diferença aqui de energia? Como é que eu calculo essa diferença de energia? Essa energia, ela é a diferença entre PA menos PB. E ela é, pessoal, exatamente o trabalho que eu tenho para arrastar a partícula de A até B. A energia que eu tenho, que eu arrasto ela de A para B, é essa diferença aqui. E ela é quem? O trabalho. O trabalho para tirar a partícula do A até B, ele é a energia, a diferença das energias potenciais nos dois pontos. Tá? Energia potencial. Está aqui em cima. O trabalho para arrastar a partícula de A até B é a diferença das energias potenciais que eles têm. Eu posso dar um exemplo para uma analogia assim. Se você tem de novo o prédio aqui. Você tem um prédio. Você tem o vaso de flores aqui. Ele está a 15 metros de altura. Só que eu não vou levar ele até o chão. Eu vou levar só até o décimo aqui, ó, até esse andar aqui, até quando ele fica com 10 metros de altura. Certo? Se lá com 15 metros de altura, a energia a energia potencial, vamos chamar aqui de ponto B, né? E aqui um ponto A. Energia potencial no ponto B é mgh. Aqui nós calculamos já da outra vez, né? Se eu usar a massa de 1 kg, gravidade 10 e altura 15, eu tenho 150 joules. E aqui no ponto B? Aqui no ponto B vai ser assim, ó. Energia potencial não, ponto A. Ponto A vai ser 1 vezes 10, agora é 10, porque é 10 metros de altura, então eu vou ter 100 joules. E qual é a diferença entre esses dois? Uma diferença de 50 joules. Quanto vai ser o trabalho para eu tirar o vaso do ponto A, aqui do andar do A, e subir para o andar B, lá para cima? Vai ser exatamente essa diferença 50. E isso é exatamente o trabalho. É o trabalho, é a energia que eu gasto para tirar ele de um ponto para o outro. Tá? Então é igual a mesma ideia aqui. Ó. Lá do infinito até o ponto B, eu tenho uma energia potencial B. Lá do infinito até o ponto A, eu tenho uma energia potencial A. A diferença entre os dois é o trabalho. Está aqui. Beleza? Então tá. Aí vai ter exercícios com essas fórmulas, tá? Essas fórmulas todas a gente vai fazer. Então vamos falar de potencial elétrico, que é diferente de energia potencial. Vamos lá. Ok, pessoal, agora o tema é potencial elétrico. Para eu falar desse potencial elétrico, antes eu vou fazer uma analogia novamente com o potencial gravitacional. Então vou puxar aqui para o lado para a gente falar disso. Bom, vamos pensar assim, ó. Tentar pegar um jeito aqui para a gente poder entender. Vou falar primeiro de potencial gravitacional. Gravitacional. Vou desenhar o prédio de novo aqui, ó. Prédio. Aqui o prédio ele tem uma certa altura. Né? Digamos que ele tem lá os... Quanto que eu tinha colocado outra vez? 15 metros, né? 15 metros. A gravidade é 10. Só que agora eu não vou colocar o vaso lá em cima. Não vou colocar o vaso aqui. A gente vai imaginar qual vai ser a energia para cada quilo de um certo objeto que eu for colocando ali. Então vamos pensar assim, ó. A energia potencial gravitacional e a massa. Se eu tiver 1 quilo, aliás, vou fazer o contrário, né? Vou colocar aqui. Vou colocar massa primeiro e energia potencial gravitacional depois. Energia potencial gravitacional, vocês sabem que se calcula fazendo mgh. Nós vimos isso agora há pouco, né? Se eu colocar 1 quilo lá no alto do prédio, e eu colocar aqui no cálculo, né? 1 quilo aqui na massa, 10 na gravidade aqui e 15 na altura. Esses dois nunca mudam, né? 10 da gravidade e o 15 nunca muda, mas aqui na massa vão mudando. Ó. 1. Se eu colocar 1 aqui, fica 150 joules. Se eu colocar 2 quilos lá em cima, vai para 300 joules. Se eu colocar 3 quilos lá em cima, vai para 450 joules. Se eu coloco 4 quilogramas lá em cima, vai para 600 joules. O que dá para pensar nisso aqui? Olhando essa variação de valores. Tá? Para cada quilo que eu coloco lá em cima,
Sobe quanto a energia? Vai subindo de quanto em quanto? Ó, estou subindo de 1 quilo em 1 quilo, está subindo de quanto em quanto aqui a energia? De 150 em 150, não é isso? Então, isso é o potencial, tá? E o potencial, vou usar a letra V aqui, ó. Potencial, tá? Ele é o potencial lá no alto, se for aqui um ponto A, né? Um ponto A lá. Lá no ponto A, ele é a energia, potencial gravitacional, dividido pela massa. Olha só o que acontece quando eu divido aqui, ó. 150 dividido por 1. Quanto é 150 dividido por 1? 150. Agora aqui, ó. Quanto é 300 dividido por 2? É 150. Quanto é 450 dividido por 3? 150. E quanto é 600 dividido por 4? 150. Então, se eu pegar a energia potencial e dividir pela massa, eu tenho o chamado potencial gravitacional, tá? Essa energia potencial, nós vimos, né, também no vídeo passado e antes também, que essa energia potencial, ela é também o trabalho. Então, eu posso escrever o potencial assim também, ó, VA é igual ao trabalho dividido pela massa. Tudo bem? Esse é o potencial gravitacional. Agora vamos levar isso lá para a parte elétrica? Vamos lá. Só que lá não vai ser prédio, né? Vai ser arrastar uma partícula do infinito até um ponto A. Então tá aqui, ó. Tá dizendo assim, ó. Consideremos um campo elétrico originado por uma carga pontiforme Q, ela está gerando o campo elétrico. Aqui no prédio, quem gera o campo gravitacional é o planeta Terra, né? Aqui é uma carga geradora Q. Define-se como potencial elétrico, no ponto A desse campo, o trabalho realizado pela força elétrica por unidade de carga. Então a gente vai dividir, não é por massa, é por carga, tá? Para deslocá-la de um ponto A até o infinito, ou do infinito até o ponto A, tanto faz. Aqui, pessoal, a gente estava dividindo a energia pela massa. Só que lá a gente vai dividir a energia, potencial também, só que agora vai ser pela carga. E vai ser a carga de prova que a gente vai colocar lá, tá? Aqui era o vaso, né? No prédio é o vaso. Lá é uma carga. Então, no lugar de massa, eu coloco carga. Carga de prova. Então, vamos lá, tá aqui, ó. Olha a fórmula aqui de novo. Então, vamos colocar aqui, ó, do lado. O potencial elétrico, ele é a razão, né, a divisão entre o trabalho para arrastar a partícula do ponto A até o infinito, ou do infinito ao ponto A, dividido pela carga. Aí, como eu disse, trabalho também é energia, potencial, então vamos substituir. O potencial elétrico, olha só que potencial elétrico é diferente de energia potencial. Potencial elétrico, ele é a energia potencial do ponto A dividido pela carga. Tudo bem? Então nós temos mais fórmulas aqui, ó, do potencial elétrico, sabendo o trabalho ou sabendo a energia. Aí, dependendo do caso, a gente vai ter que lembrar essa fórmula aqui que a gente viu ali agora há pouco, né, no vídeo passado, que é isso aqui, né? Só voltar aqui para não errar. Tá aqui, ó. Às vezes a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Energia potencial A é igual Q, K, Q dividido por D quadrado. Certo? D quadrado não, é só D, sem um quadrado, ali, assim. Aqui. Tudo bem? Serve para cá e serve para lá também. O trabalho. Beleza? Então, aí ele vai fazer um esqueminha aqui, ó. Olha lá. Eu vou fazer aqui, ó. Vamos pegar um espaço aqui. Vou pegar esse espaço aqui e fazer aqui. Vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. Como o potencial, ele é a energia potencial no ponto A dividido pela carga, aqui. E nós vimos que a energia potencial no ponto A, ele é Q, K, Q sobre D no ponto A. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma substituição aqui. Vamos colocar aqui, ó, no lugar desse E aqui, ó, no lugar desse E aqui, vamos colocar isso aqui, ó. Que é a mesma coisa, olha lá, não é? Então, vamos colocar isso aqui lá. Então, vai ficar assim. Vamos substituir lá. Potencial no ponto A é igual. Deixa eu ver se dá para ver certinho. Olha lá, substituindo, ó. Q vezes K vezes Q dividido por dA dividido por Q. Tá? Ó, isso aqui
Está no lugar do E aqui, ó, da energia potencial. O que dá para cortar aí, pessoal? Dá para cortar esse aqui, ó, esse aqui, com esse aqui a gente corta, tá? Dá para cortar os dois. Então vai ficar assim, ó, potencial elétrico é igual K Q sobre dA. Olha aí, temos uma nova fórmula para o potencial elétrico. Então olha bem para essa fórmula. É um gago falando, ó, um gago falando. Vai que dá. Vai que dá. Ok? Beleza. Então, agora só continuando aqui, ó. Aqui, ó. Vai que dá aqui, ó. Ok? Bom, aí continuando ali. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Como é que vai ficar a unidade disso aqui? O potencial elétrico, ele é medido. Agora vai entrar uma palavra que vocês já ouviram falar. Potencial elétrico, ele é medido, a medida dele. Então, ele é medido em, medido em volt. Volt. Tá? O símbolo para o volt vai ser o próprio V. V. Então, se eu tenho 5V, 5 volts. Tá? Esse é o potencial elétrico. Bom, aí vamos só olhar aqui em cima, diz assim, ó. Olha lá, a unidade potencial do sistema internacional é o volt. O volt, ele também é o joule por coulomb. É a mesma coisa, tá? Então, isso aqui também pode ser medido. O volt, ele é a mesma coisa que o joule por coulomb. É a mesmíssima coisa. Tá bom? Bom, aí nós temos aqui ainda assim, ó. Se eu tenho potencial de várias, eu tenho um ponto P, e eu tenho a influência de várias cargas. Tem uma carga Q1 aqui, uma carga Q2 ali, uma carga Q3 ali. Eu posso calcular o potencial desse ponto para esse Q, ou esse ponto para esse Q e para esse Q. Tudo separado. Cada um calcula separadamente usando essa fórmula aqui, né? Ó. Essa aqui, ó. Calculo para um ponto A, para um ponto B, para um ponto C. O ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E aí como é que eu acho o resultado de tudo? Somando aqui. Não importa a direção, tá? Olha, cada um está para um sentido. Não importa. A gente simplesmente vai somar o potencial total desse ponto em relação às três cargas geradoras. É só somar e pronto. Está feito o cálculo do potencial deste ponto aí. Ok? Beleza. Então, para a gente começar a entender melhor isso aqui, né, que é bem chatinho, complicadinho, a gente vai fazer exercício agora. Vamos lá. Ok, então vamos resolver esse exercício aqui. Esse primeiro é um exercício resolvido, mas eu vou fazer ele aqui embaixo, aqui, tá? E de um jeito diferente aqui. Nós vimos, né, acabamos de ver que o trabalho realizado, né, o trabalho elétrico, ele é o mesmo da energia potencial elétrica. É a mesma coisa, tá? Tá, beleza. E o exercício ele está dizendo o seguinte: o trabalho realizado pela força de interação elétrica para deslocar uma carga de 2 coulombs do A até o infinito é de 60 joules. Então, esse trabalho nós sabemos que é de 60 joules. Trabalho para tirar, é o trabalho, a energia para tirar essa partícula para fora do campo, lá para o infinito. Tá? E essa carga tem 2 coulombs. 2 coulombs. A pergunta é a seguinte: determinar o potencial elétrico no ponto A. Bom, o potencial elétrico nós já vimos que ele é o seguinte, ele é o trabalho dividido pela carga. Tá? E ele também nós vimos agora há pouco que o potencial elétrico também é K vezes Q dividido pela distância do ponto A. Tá? Então nós temos essas duas fórmulas aqui. O potencial também pode ser escrito assim, ó. Como o trabalho ele é energia potencial, eu posso colocar energia potencial no ponto A aqui no lugar do trabalho. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Eu vou usar essa fórmula aqui porque eu já tenho o trabalho e já tenho a carga. Então vamos lá, vai ficar assim, ó, potencial no ponto A é trabalho dividido pela carga igual. O trabalho ele vale 60 e a carga vale 2 coulombs. Então qual é o potencial no ponto A? É de 30. 30 o quê? 30 volts. 30 volts. O que quer dizer isso? Quer dizer que 30 volts nós colocamos aqui também que era joule por coulomb, tá? É a mesma coisa.
É volt ou joule por coulomb. Quer dizer o que é o seguinte, para cada joule que eu puxar lá do infinito até o ponto A, aliás, desculpe, para cada coulomb que eu puxar do infinito até lá, eu vou consumir 30 joules, tá? Então, são 30 joules por coulomb. Para cada coulomb que eu puxar lá do infinito, eu gasto 30 joules. Ó, 1 coulomb, eu gasto 30 joules. Isso é o potencial. Isso é o potencial, tá? Para cada coulomb, 30 joules. Ou seja, 30 dividido por 1, 30 volts. Se eu estivesse puxando 2 coulombs, que é o que o exercício diz, né? Repare que o exercício diz que são 2 coulombs. Olha lá. São 2 coulombs que eu estou puxando. Então, quanta energia eu vou gastar para puxar esses 2 coulombs? Se 1 coulomb eu gasto 30, 2 coulombs eu gasto 60 joules. E isso vai me dar o potencial. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 60 dividido por 2, que é 30 volts. Certo? Então, nesse ponto A, existe um potencial de 30 volts. Ou seja, para cada coulomb que eu puxar do infinito, eu gasto 30 joules. Ok? Pode levar também, não tem problema. Se eu levar do ponto A para o infinito, são 30 joules também. É a mesma coisa, de lá para cá, daqui para lá. A energia gasta é a mesma, tá? Entendido? Então, beleza. Agora vamos para o próximo. Bom, pessoal, esse exercício 2, ele tá feitinho aqui, tá bonitinho. Eu só vou acompanhar aqui com vocês o jeito que ele está escrito aqui, ó. Vamos lá. Diz assim: determinar o potencial elétrico, ou seja, a gente vai calcular o V, né? De um ponto P situado a 0,4 metros, isso é a distância, de uma carga elétrica pontiforme de, letra A, 8 microcoulombs. 8 microcoulombs. Isso aqui é a carga aqui, certo? Depois ele vai mudar o sinal para menos 8, tá? Então vamos lá, vamos pegar os dados aqui primeiro. Ó, olha como, deixa eu até aumentar aqui para deixar mais visível. Vou aumentar bem aqui, olha só. A distância é 0,4, o ponto, né, que a gente vai fazer o cálculo do potencial. A carga geradora, carga que gera o campo. Então aqui em cima está errado, ó. Aqui não é Qzinho, é Qzão, é a carga que gera o campo. Carga que gera o campo vale 8 microcoulombs. E depois na letra B, né, menos 8 microcoulombs. Para a letra A, aqui a letra A, vamos usar a fórmula do potencial. Potencial, vou colocar aqui do lado, potencial nesse ponto P é constante vezes a carga dividido pela distância, do ponto P no caso, né? Ele colocou letra A aqui porque ele pôs para a letra A e para a letra B. Bom, aí fazendo os cálculos, olha só. Colocou a constante aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, e colocou o valor da carga aqui, 8 microcoulombs, dividido pela distância, 0,4. 9 vezes 8 é 72, aí dividido por 0,4 deu 18. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 ao cubo, né? Na verdade aqui dá 180, 9 dividido por 0,4. Vamos fazer isso aqui do lado aqui, para não dar essa confusão aí. Vou colocar aqui, ó, V é igual 9 vezes 10 a nona vezes 8 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,4. 9 vezes 8, 72. Vezes 10 a nona com 10 a menos 6 vai dar 10 ao cubo. Só que tem um 0,4 aqui embaixo. Dividindo 72 por 0,4, uma casa tira as vírgulas. 72, dá para pegar só o 7, né? Dá 1, 4, sobra 3, baixo 2. Aí vai dar 7, 8. 8 dá certinho. 32. Sobra 0, baixa um 0. 0 dividido por 4, 180. Então a gente tem aqui, ó, V igual 180 vezes 10 ao cubo. Isso aqui é 180 mil volts. 180 mil volts. Tá? Ou, em notação científica, 1,8 vezes 10, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, quinta volts. Ou como o exercício colocou ali, 18 vezes 10 a quarta volts. Tá? Que não é o correto, não está dentro do padrão, mas foi o que ele colocou aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Ó. Lá. 18 vezes 10 a quarta. Tá? Agora a letra B é a mesma coisa, só que o que vai mudar? O sinal. Né? O cálculo vai ser o mesmo. Opa, espera um pouquinho que travou. Aí.
O cálculo é o mesmo, ó. A constante está aqui. Opa, o que aconteceu? A constante está aqui, ó, K. A carga está aqui, menos 8. E a distância está aqui, 4. Olha lá, menos, né? Nesse caso aqui, a gente não vai colocar o módulo. Não pode pôr o módulo. Tem que deixar o sinal. Então, aqui vai ficar um negativo aqui no meio. Tá? O cálculo é o mesmo, só que deu negativo. Ou seja, se fizer do meu jeito ali, né? Fica menos 180.000 volts ou 1,8 vezes 10 a quinta volts negativo ou menos 18 vezes 10 a quarta volts, que é o que ele colocou aqui. Tudo bem? Pronto, a gente achou os dois potenciais elétricos para essas duas cargas de sinais iguais, cargas iguais, mas de sinais opostos, tá? Vamos para o próximo. Ok, o último exemplo que eu vou colocar aqui e aí depois eu vou deixar exercício para vocês e a gente encerra a aula por hoje. Esse aqui diz assim, determinar o potencial no ponto P devido às cargas Q1, Q2 e Q3, cujos valores são, deixa eu só puxar aqui para vocês poderem enxergar, 2 microcoulombs, 5 microcoulombs e menos 8 microcoulombs, respectivamente. Então, Q1, Q2 e Q3. Olha só o desenho. Nós temos aqui o Q3, o Q2 e o Q1. E nós temos as distâncias para o ponto P. Eu vou achar o potencial do ponto P em relação a Q1, em relação a Q2 e em relação a Q3. Eu tenho que achar três potenciais. E eu tenho as distâncias aqui, ó, 3, 4 e 5. Se aqui é 3, se aqui é 3, aqui é 3 também. Se aqui é 4, aqui em cima é 4 também. Certo? É bom pensar nisso, né? Do Q3 até o P é 4 centímetros. Vamos calcular o potencial para cada um? Vamos calcular primeiro para Q1. Então vamos lá aqui embaixo. Para P em relação a Q3. Não, Q3 não. Vamos começar com Q1, né? Q1. Então vamos lá. Potencial do ponto P em relação a 1, em relação ao ponto 1, igual K, Q sobre D, distância. No caso, nós temos a carga 1, né? A distância até do ponto P até a carga 1. A gente pode pôr até assim, ó, dizer ponto P até a carga 1, pequenininho assim. Então vamos lá. 9 vezes 10 a nona, que é a constante, vezes a carga Q1, quanto é que vale mesmo? Vamos voltar lá em cima. Quanto vale a carga Q1? Vale 2 microcoulombs. 2 microcoulombs é 2 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. Vamos ver a distância do ponto P até a carga Q1? Essa distância aqui, ó, cor de vermelho aqui, ó. Vou até apagar um pouco aquela bagunça ali. Vou apagar essa bagunceira aqui. Isso, vamos de novo aqui agora, caneta vermelha aqui, ó. Essa distância aqui, ó. 3 centímetros. Então, só que está em centímetros, né? Como é que fica 3 centímetros? 3 centímetros em metros. A gente divide por 100. 3 dividido por 100, 0,03 metros. 0,03 metros. Certo? Então, continuando aqui, ó. 9 vezes 2 é 18. 10 a nona com 10 a menos 6 é 10 ao cubo. Dividido por 0,03. Vamos dividir o 18 por 0,03? Vamos fazer aqui do lado. 18 dividido por 0,03. São duas casas? Então, duas casas, despreza as vírgulas. Eu tenho 1.800 dividido por 3. 18 é 6, né? 6 vezes 3, 18. Dá 0, eu baixo um 0, dá 0, baixo outro 0, dá 0. 600. Então, eu tenho 600. Esse 10 ao cubo é 1.000, então eu tenho 600.000 volts. 600.000 volts. Isso aqui pode ser também escrito como 6 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5. 5 volts. Certo? Pode ser escrito também assim, ó, 600. Ao invés de colocar 1.000, eu coloco kilovolt. Kilovolt. Ok? Pode ser essas três respostas, não tem problema. Ok, agora vamos fazer para o ponto. Vamos fazer o mesmo cálculo para em relação à carga 2. Então, o potencial do ponto P em relação à carga 2. Igual
Mesma coisa, ó, constante, a carga 2 agora, e a distância do ponto P até a carga 2. 9 vezes 10 a nona vezes. Quanto vale a carga Q2? Vamos olhar lá em cima. Ela vale 5. 5 microcoulombs. 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. Vamos ver a distância da carga Q2 aqui no desenho. Ó. A carga Q2 ela está aqui. Ó. Qual é a distância dela até o ponto P? Aqui, ó. 5 centímetros. 5 centímetros, vamos ter que fazer também o cálculo ali, ó. 5 centímetros, para passar para metros, a gente divide por 100. Então, eu tenho 5 centésimos, 0,05 metros. Vamos descer lá, colocar aqui, 0,05 metros. 9 vezes 5 é 45. 10 a nona com 10 a menos 6 é 10 ao cubo. Dividido por 0,05. Vamos fazer a divisão lá. Puxar aqui para o lado de novo. Como é que era mesmo? Esqueci. 45 dividido por 0,05. Duas casas, dois zeros. Desprezo a vírgula. 45 dá 9. 9 vezes 5 é 45. Dá 0. Baixa um zero, dá 0. Baixa outro zero, dá 0. 900. 900 vezes 1000, então 900 mil volts. 900 mil volts pode ser escrito como 9 vezes 10 a quinta volt, ou 900 kilovolt. É a mesma coisa, tá? Bom, aí vamos fazer agora por carga 3, né? Falta a carga 3. Então, vamos colocar aqui, ó, o potencial do ponto P em relação à carga 3. K Q3 dividido pela distância do ponto P até a carga 3. Vamos lá. A constante é 9 vezes 10 a nona. Agora a carga Q3, vamos olhar lá em cima. Carga Q3 lá no enunciado é menos 8. E agora eu não posso usar o módulo, eu tenho que usar o sinal, tá? Então vai ser menos 8 vezes 10 a menos 6. E a distância? Vamos olhar a distância aqui no desenho. A distância está aqui, ó, vermelho aqui, ó. Está aqui em cima. Opa, aí. 4 centímetros, né? Se aqui embaixo é 4, lá em cima é 4. 4 centímetros. Vou fazer também o cálculo aqui para o 4 centímetros. 4 centímetros tem que dividir por 100. 4 centésimos, 0,04 metros. Tá? Então vamos lá para baixo. Vou colocar a distância aqui. 0,04. Multiplicando 9 vezes 8, 72, negativo, né? Vezes 10 a nona com 10 a menos 6, 10 ao cubo, dividido por 0,04. Vamos multiplicar aqui também, dividir, aliás, 72 dividido por 0,04. Duas casas, para desprezar a vírgula, posso pegar só o 1 aqui, 7, 4, sobra 3, baixo 2, 32 dá 8, dá 32, eu já fiz esse cálculo. 0, acho outro 0, 1.800. Então, eu tenho aqui, puxa para cá, opa, começou a travar já. Opa, aqui do lado. Eu tenho 72 por 0,04 menos 1.800. Esse 10 ao cubo é 1.000, então vou pôr mais 3 zeros aqui. Então, eu tenho 1.800.000 volts. Isso aqui pode ser escrito como menos 1,8 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 volts. Ou pode ser escrito 1,8. Como aqui tem 6 casas, né? Esse 10 a sexta eu posso trocar ele por mega. Então eu posso escrever megavolt. Né? É estranho, mas megavolt. Ou posso escrever menos 1.800 kilovolts. É a mesma coisa. Tá bom? Beleza. Então, deixa eu só fechar aqui. Aí. Então, os três aqui, deixa eu diminuir aqui o tamanho para a gente enxergar os 3 cálculos. Dá para ver aí os 3 cálculos. Deixa eu puxar para cá. Aí. Tá? Fizemos aqui, vamos assinalar aqui, ó. Para a gente entender aqui, ó. Com a distância com 3 centímetros, uma carga de 2 microcoulombs. Distância de 5 centímetros, uma carga de 5 microcoulombs.
distância de 4 centímetros, uma carga de menos 8 microcoulombs. Calculamos os potenciais e deu 600 mil volts, 900 mil volts, 1 milhão e 800 mil volts negativos. Ok? Agora, o exercício ele quer o seguinte, vamos ler lá em cima. Ele quer o potencial todo, o potencial total. Tá? Então, opa, Ctrl Z. Ele quer determinar o potencial do ponto P, devido às cargas, às três cargas. Então, é o total. Para fazer o total, a gente vai somar os três. Simplesmente isso. Vamos somar os três potenciais. Então, vamos fazer assim. Ó. O potencial total, ele será a soma do potencial do ponto P em relação à carga 1, mais o potencial do ponto P em relação à carga 2, mais o potencial do ponto P em relação à carga 3. Tudo bem? Então vamos lembrar dos valores? Está ali em cima. Ó. É 600 mil, 900 mil e 1 milhão e 800. Negativo. Então, 600 mil mais 900 mil mais, aí negativo, né? 1 milhão e 800 mil. Isso aqui é o potencial total. Só conferir aqui. Isso. Beleza. Só que agora tem um joguinho de sinal ali para fazer, né? Ó. Tá dando uma ziquinha aqui já. Somando 600 mil com 900 mil, né? 600, 6 com 9 são 15. Então, eu tenho 1 milhão e 500 mil menos 1 milhão e 800 mil. Quanto que dá 1 milhão e 500 mil menos 1 milhão e 800 mil? Nós temos, então, menos 300 mil volts. Esse é o potencial elétrico total do ponto P em relação às três cargas juntas. A gente pode escrever isso aqui também como menos 3 vezes 10 a quinta volt, é a mesma coisa, ou posso ainda escrever menos 300 kV. Tudo bem? E aí fica o resultado final desse exercício, que é a soma dos três potenciais. Beleza? Bom, pessoal, é isso. A gente resolvi aí três exemplos para vocês, né, de potencial. E agora eu vou deixar exercício para vocês de tarefa, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Façam aí a tarefa, vão postar a foto para mim. Se esforcem, se precisar, assista várias vezes, né, o vídeo. Se não entendeu, pergunta. Depois nos exercícios a gente tenta fazer bem devagar, com calma. E aí a gente vai assim, essa parte é meio chatinha mesmo, mas já já a gente vai entrar numa parte legal, que é, a gente vai sair de eletrostática e a gente vai para eletrodinâmica. A gente vai começar a calcular corrente elétrica, resistência de fio elétrico. É bem mais legal, a gente vai montar circuitos, né? Fica bem mais legal de trabalhar. Então, força aí, que né? Essa parte aqui é um pouquinho melancólica, mas a gente vai vencer ela. Valeu, pessoal. É isso. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.